Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui no Conceitual Concurso. Nós vamos continuar estudando a Lei de Licitações e Contratos e agora nós vamos cuidar do processo de contratação direta. Esse tema é um tema não tão comum nas nossas provas, embora ele seja importante para quem eventualmente lida com licitações e contratos, que são as hipóteses de inexigibilidade de licitação ou de dispensa de licitação. Então, nós temos aí, primeiramente, um tópico que vai cuidar do chamado processo de contratação direta, estabelecendo quais são os parâmetros para essa contratação. Para que nós possamos ver esse tema, eu gostaria que você abrisse o seu material, localizasse o artigo 72 da Lei de Licitações e Contratos, para que nós possamos olhar alguns detalhes também importantes para o objeto de estudo nosso e para a nossa preparação. Dentro da ideia da contratação direta, processo de contratação direta, lá na seção 1, que vai dos artigos 72, que vai no artigo 72 e no artigo 73. Assim estabelece o nosso artigo 72. Processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Então, aqui o que eu quero que você já deixe marcado aí, quando a Lei de Licitações e Contratos cuida do chamado processo de contratação direta, ela vai dizer que ele está dividido em duas espécies. Então, o processo de contratação direta é um gênero e as espécies que vão estar integradas a esse gênero são a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. Para cada uma dessas duas espécies, nós temos requisitos diferentes que precisarão ser observados. Nesse primeiro momento, nós estamos apenas verificando algumas regras gerais. Então, esse processo de contratação direta compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Esse processo deverá ser instruído com os seguintes documentos. Documento de formalização da demanda. Esse documento de formalização da demanda é feito internamente no órgão, que posteriormente vai licitar. Nessa formalização de demanda é que o órgão indica quais são as suas necessidades, quais são os objetos que no futuro precisarão ser licitados. Então, dentro da ideia do processo de comunicação direta, nós teremos documento de formalização de demanda e, se for o caso, a depender do tipo de objeto a ser contratado, um estudo técnico preliminar, análise de riscos, termos de referência, projeto básico ou projeto executivo, e isso, se for o caso, como eu disse, a depender do tipo de objeto a ser contratado. Inicialmente, nós teremos apenas o documento de formalização de demanda, em que o órgão faz um levantamento de quais serão as suas necessidades, pelo menos durante aquele período. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. Para o processo de contratação direta, certamente a administração ela tem que fazer uma indicação de qual é a sua estimativa de despesa em relação a esse objeto. Essa estimativa de despesa ela deve ser calculada na forma estabelecida lá no artigo 23. Eu vou trazer o artigo 23 para cá, só para nós vermos de maneira bem rápida o que já foi objeto de estudo no passado. Diz o artigo 23. Valor previamente estimado da contratação, é por isso que a gente precisa ter aqui no processo de contratação direta uma estimativa de despesa. Então, esse valor previamente estimado de contratação, ele deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, para que a administração não adquira objeto, por exemplo, com sobrepreço. Então, com os valores praticados pelo mercado, considerando os preços constantes de bancos de dados públicos, ali a gente faz um levantamento desse preço, um orçamento, e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala, dependendo do volume que for adquirido, e as peculiaridades do local de execução do objeto. No processo citatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros. E a lei apresenta uma série de parâmetros para que nós possamos estabelecer o melhor preço a ser utilizado pela administração para a aquisição. No momento, a informação que eu preciso é que no processo de contratação direta é necessário que se apresente uma estimativa de despesa. Se apresenta claramente o documento de formalização de demanda, a estimativa de despesa e, além disso, um parecer jurídico e também um parecer técnico. Então, os pareceres jurídico e técnico, se for o caso, tudo isso depende de qual é o objeto a ser licitado, que demonstra o atendimento aos requisitos legais.
Se for necessário, a assessoria jurídica daquele órgão vai ser acionada para emitir o parecer jurídico e pareceres técnicos, demonstrando que atendeu aos requisitos exigidos para o processo de contratação direta. Além disso, nesse processo de contratação direta, há que se demonstrar, na instrução do processo, a demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Os recursos orçamentários disponíveis são compatíveis com o compromisso que a administração pretende assumir com aquela contratação direta? Isso tem que ser demonstrado no processo de contratação direta, essa compatibilidade da previsão orçamentária com o compromisso que se pretende assumir. Acrescente-se aos elementos aqui tratados, que aqui é um PCD também, né, um processo de contratação direta. Nesse PCD, dentro das licitações e contratos, há que se demonstrar, na instrução desse processo, a comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação, o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária, porque aqui vai ser uma contratação direta, sem licitação. É o caso da inexigibilidade de licitação ou da dispensa de licitação. Então, tem que se comprovar que aquele fornecedor que será contratado, ele preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. Isso tudo tem que estar compondo o processo de contratação direta. Há também que se indicar qual foi a razão que levou a se escolher aquele fornecedor específico. Qual o motivo que justificou a indicação daquele fornecedor. Isso tem que estar devidamente esclarecido no processo de contratação direta. Então, instrui esse processo com documentos que demonstrem qual a razão da contratação daquele fornecedor. A justificativa de preço. Por que o preço que está sendo pago nesse contrato é o preço X? Qual a razão? A justificativa de preço e, além dela, a autorização da autoridade competente para que seja feita o processo de contratação direta. Então, veja dois elementos importantes para mim. Já que não haverá licitação, há que se indicar a razão de escolha daquele contratado, a justificativa do preço para aquela aquisição e a autorização da autoridade competente. O ato que autoriza a contratação direta, que é um ato emitido pela autoridade competente, ou o extrato decorrente do contrato, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. A razão aqui é permitir que a sociedade em geral possa acompanhar essa contratação direta, possa fazer o escrutínio, possa verificar se existe algum vício nessa contratação, inclusive fazer denúncia, por exemplo, se constatar irregularidade. Então, o ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente desse contrato deverá necessariamente ser divulgado e permanecer lá em sítio eletrônico oficial daquele órgão para que todos possam acompanhar. Temos, fechando a primeira noção do processo de contratação direta, a regra do artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, ok, existem regras para contratação indireta. Se por acaso ocorrer uma contratação indireta no âmbito da administração e se restar comprovada que essa contratação indireta ocorreu por dolo é vontade, o indivíduo praticou essa contratação indireta de maneira dolosa, de maneira fraudulenta ou por meio de erro grosseiro, aquele erro que não poderia ter sido admitido. Então, se houve na contratação direta uma contratação indevida por dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável eles responderão solidariamente. Ambos serão responsáveis pelo dano causado ao erário, sem prejuízo, é claro, das sanções legais cabíveis. O que o artigo 73 fixa é a responsabilidade solidária entre o contratado e o agente público responsável em caso de contratação direta e indevida, com dolo, com fraude ou erro grosseiro. Ambos responderão solidariamente pelo dano causado ao erário público, sem prejuízo de outras sanções legais que eventualmente se apliquem àquele caso. Com essa informação preliminar sobre o processo de contratação direta, nós podemos responder a seguinte questão. Está de Joinville, agora do ano de 2023, né? Instituto FEPES. Processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deve ser instruído com os seguintes documentos.
Quais documentos devem compor o processo de contratação direta? Você poderia dizer para si mesmo assim, no momento de responder à prova, mas como é que eu vou me lembrar disso em uma lei que tem mais de 190 artigos? Bom, de fato, será difícil se lembrar de todos os seus elementos, mas é possível buscar uma compreensão que nos ajude a eventualmente responder a questão de prova, porque o enunciado dessa questão já nos deu uma dica. Ele diz assim: o processo de contratação direta. E esse processo compreende a hipótese de inexigibilidade de licitação ou de dispensa de licitação. Os documentos que vão compor esse processo devem ser quais? Critério de julgamento das propostas. Não tem critério de julgamento das propostas. Por que não tem? Porque eu não terei várias propostas. Nós vamos contratar diretamente um fornecedor. Então, não tem um critério de julgamento de propostas. Haverá uma justificativa de preço aqui assentada, mas julgamento de propostas não. A gente vai fazer a contratação diretamente com o fornecedor só. Vamos no item 3, comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta. Não tem garantia de proposta. Esse recolhimento, em alguns casos, é se a gente tiver dúvida se o fornecedor vai, de fato, entregar aquilo que está sendo contratado quando nós tivermos mais de um. Aqui não tem mais de um. Nós estamos contratando um fornecedor diretamente. Então, não tem recolhimento de valor a título de garantia de proposta. Nós vimos que não há essa previsão. Eu vou eliminar claramente a 1 e a 2. No processo de contratação direta, tem que haver documento comprobatório para justificar a razão de escolha daquele fornecedor. Isso tem que estar justificado. Tem que estar justificado também o preço. Então, a razão da escolha do contratado e a justificativa de preço devem compor, sim, o processo de contratação direta. As outras duas hipóteses aqui elencadas, não. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. No nosso caso, apenas as assertivas 2, 4 são verdadeiras. Quero apenas acentuar para você que o processo de contratação direta não tem julgamento de propostas e nem tem recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, porque nós estamos contratando um fornecedor diretamente. Por isso que o nome do instituto é Processo de Contratação Direta. Vimos as regras básicas do processo de contratação direta. Agora nós vamos ver as suas espécies. Inicialmente, nós vamos observar como ocorre a chamada inexigibilidade de licitação. E o artigo 74 vai trazer para nós vários parâmetros. Aqui eu vou fazer a marcação de algumas situações que me parece que eu preciso deixar pontuado para você, para ter aí a expectativa de que, caso apareça, você vai se lembrar. Vou até te acentuar que, até o presente momento, no rastreio das provas que já caíram para a Polícia Militar, eu ainda não identifiquei uma parte direcionada à inexigibilidade de licitação propriamente dita. Quer dizer que isso não venha a ser objeto de cobrança. Aqui nós estamos no processo de contratação direta, mas especificamente daquelas situações em que a licitação é inexigível. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Se restar demonstrado que não tem como haver competição, para que nós vamos fazer uma licitação? O caso mais comum em impossibilidade de ocorrência de competição é quando for um fornecedor exclusivo daquele objeto. Tem que ser aquele objeto específico, senão não funciona. E aí não tem competição. Vamos ter que comprar diretamente com aquele fornecedor. É uma hipótese de inviabilidade da competição. Só que a lei vai elencar uma série de situações que caracterizam hipóteses de inviabilidade da competição. Aí diz assim, em especial nos seguintes casos: aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços. Observe, vamos adquirir materiais, equipamentos, gêneros ou contratação de serviços. Aí vem o ponto fundamental para demonstrar a inviabilidade da licitação, a inviabilidade da competição. Bens, materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, por empresa ou representante comercial exclusivos. Aquele produto, aquele material, aquele equipamento, ele só é fornecido por uma empresa, por um produtor ou por um representante comercial exclusivo. É inviável a competição, porque só um fornecedor entrega aquele produto.
aí vai ser inexigível a licitação. Quando será também inexigível? A hipótese do inciso 2. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Os senhores e senhoras vão lembrar que nós temos alguns casos no Brasil que gerou aí grande discussão, entendendo se aquilo seria algum escândalo de uso indevido de verba pública, se haveria alguma ilegalidade ou se seria o caso de romper aquela contratação. Prefeituras minúsculas, espalhadas pelo Brasil inteiro, costumam fazer contratação direta por inexigibilidade de licitação de shows de artistas famosos, principalmente artistas do meio sertanejo. Vemos muitos casos envolvendo o cantor Gustavo Lima, que é numa cidade pequenininha e o prefeito pagava lá naquele show algo em torno de R$1 milhão para o show do Gustavo Lima naquela localidade. Esse R$1 milhão, em alguns casos, era superior à verba anual para a educação ou para a saúde naquele município. O STJ chegou até a suspender alguns desses eventos, entendendo que era desarrazoado. O que me importa, nesse primeiro momento aqui, demonstrar é que, no caso do inciso 2, nós temos a contratação de um profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de um empresário exclusivo, desde que esse profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. É aquele artista que nós queremos. Aí não tem como contratar outro, porque não existem dois artistas iguais. É consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Eu quero aquele artista específico. É inexigível a licitação, porque é inviável a competição. Ou contratação de serviços técnicos, dos seguintes serviços técnicos especializados, de natureza preponderantemente ou predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Serviços de advocacia entram aqui. Nós temos escritórios de advocacia com expertise muito específica em determinada área. Tem que ser aquele escritório para realizar aquele serviço, não tem outro igual. O que eu quero que você observe nesse inciso 3 é que tem uma vedação nele, é uma vedação importante. Inicialmente diz assim: vai ser inexigível a licitação em contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. O que é vedado? A inexigibilidade de serviços de publicidade e divulgação. Contratação de serviços de publicidade e divulgação tem que ser via licitação. É vedada a inexigibilidade para esse tipo de serviço. Para os outros aqui elencados, a inexigibilidade é cabível, mas não é possível ao agente público não exigir a licitação para serviço de publicidade e divulgação, porque nesse caso tem que haver. Quando é que ela seria inexigível, portanto, na hipótese de contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissional ou empresa de notória especialização? No caso de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. Tem uma empresa específica que ela é que detém de maneira mais notória aquela especialização. É ela que nós vamos contratar. Pareceres, perícias e avaliação em geral. Eu tenho aqui profissionais um serviço de natureza predominantemente intelectual com profissionais com um grau de especialização muito acentuado. Eu vou contratar um parecer, uma perícia, uma avaliação em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Contratar um escritório com um grau de especialização maior. É inexigível a licitação. Fiscalização, supervisão, o gerenciamento de obras ou serviços. Contratar ali uma empresa, por exemplo, para desenvolver um trabalho predominantemente intelectual com um profissional de notória especialização para fazer essa fiscalização. Olha um escritório de advocacia ingressando aqui. Contratar aqui um profissional predominantemente intelectual e com notória especialização no patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. É aquele escritório específico que precisa ser contratado. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal em determinada área de conhecimento. Tem profissionais de notória especialização capacitados para esse treinamento. É inexigível a licitação. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Às vezes, a depender da obra de arte a ser restaurada, nós temos aí profissionais do ramo da arte
das artes plásticas, com notória especialização, poderia ser inexigível a licitação para a restauração desse tipo de obras. Ou então, controle de qualidade tecnológico, análises, testes, ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto nesse inciso são trabalhos predominantemente intelectuais com empresas de notória especialização na área de controle de qualidade tecnológica. Seria possível inexigir a licitação. Temos ainda mais duas situações para complementar, em que ela seria também inexigível. Contratação de objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Se o processo deve ser contratado por credenciamento, possa ser contratado por credenciamento, seria inexigível a licitação. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização forem necessárias, tornem necessária sua escolha. Imagine que uma determinada sede de um órgão público precisa ser localizada em um ponto estratégico da cidade. E existe só um imóvel que atende aquelas características. Aí nós vamos, enquanto a administração pública, adquirir aquele imóvel ou mesmo locar aquele imóvel. Mas aquele imóvel tem uma característica específica ou uma localização específica que torna necessária a escolha desse imóvel. Nesse caso, seria inexigível a licitação, que é mais uma hipótese do artigo 74. Para fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, é o que fala o parágrafo 1º, aí eu venho e trago para cá o inciso 1. É inexigível a licitação para aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Aí o parágrafo 1º diz assim: para fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, para essa contratação, fornecedor, produtor ou de empresa exclusivos, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição. Por que, nesse caso, é inviável a competição? A administração deve demonstrar mediante um atestado de exclusividade, dizendo só aquele fornecedor específico que tem o produto, só aquela empresa que tem o produto, só aquele representante comercial que no Brasil tem autorização para representar aquele produto. Então apresenta um atestado de exclusividade ou um contrato de exclusividade ou declaração do fabricante ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Isso deve ser juntado ao processo. Existe uma vedação clara, a preferência por marca. Não é possível, nessa inexigibilidade de licitação, que se queira adquirir a marca X ou Y. É vedada a preferência por marca específica. Há que se dizer que aqui tem uma exclusividade no fornecimento, mas a preferência por marca específica é vedada. Qualquer outra marca, ainda que tenha contrato de exclusividade, que atenda à necessidade, vai ser essa outra adquirida. É vedada a preferência por marca específica, segundo o artigo 74. Ele complementa para nós, dizendo o seguinte, na regra do seu parágrafo 2º. Para fins de disposto no inciso 2 do caput desse artigo. Inciso 2, vou trazer o inciso 2 para você se lembrar. Diz o inciso 2, é inexigível a licitação quando inviável a competição para a contratação, por exemplo, o exemplo que eu dei foi o Gustavo Lima, o cantor, né? Poderia ser Ivete Sangalo, por exemplo, Anitta, ou quem você quiser imaginar. A contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrada pela crítica especializada pela opinião pública. Nós temos aí no Brasil acontecendo agora um show da cantora Madonna. Agora eu não sei dizer para você se foi o Estado do Rio de Janeiro ou a Prefeitura do Rio de Janeiro que contratou esse show. Vamos partir do pressuposto que parece que o show é gratuito, então seria o poder público que estaria contratando esse show. Então vamos partir do pressuposto que o poder público no Rio de Janeiro, ou o governo estadual, ou a Prefeitura do Rio de Janeiro, decidiu fazer a contratação desse artista renomado criticamente, um artista com uma grande repercussão internacional. No caso desse artista, certamente para contratá-lo, tem ali um produtor exclusivo para poder chegar nesse artista. É a hipótese da inexigibilidade de licitação em se tratando de um profissional do setor artístico
diretamente por um empresário exclusivo ou diretamente com esse artista, quando consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Para fins do disposto no inciso 2, que é essa contratação, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possui um contrato, uma declaração, uma carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua da representação. Ele é o representante permanente e contínuo no país ou em um estado específico daquele profissional do setor artístico, afastada da possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento local ou específico. Aí não seria possível a inexigibilidade quando o empresário tiver uma representação restrita ou o evento for em um local específico. Só seria possível a inexigibilidade em se tratasse de um profissional que tem ali um contrato de exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em um estado específico. É vedada essa inexigibilidade em se tratando de um empresário com representação restrita a evento ou local específico. Aí não poderia ser inexigível. O parágrafo terceiro diz assim: para fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, trago para cá o inciso 3. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Aqui eu vou reafirmar algo que eu já disse umas 2 vezes. É vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. É vedado, ele tem que ter necessariamente licitação. Seria possível a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Por exemplo, para serviços, pareceres, perícias e avaliação em geral, para estudos técnicos, planejamentos, aí seria possível a inexigibilidade. Continuo para a terceira, então. Para fim do disposto no inciso 3, que eu acabei de citar, considera-se notória especialização, para esse efeito, o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, aquele profissional, aquela empresa, em sua área de conhecimento, é reconhecida como de notória especialização. Profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorre de um desempenho anterior, decorre de estudos, de experiência, publicações, de organização, de aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. O que eu quero aqui demonstrar é justamente essa notória especialização que justifica a contratação daquela empresa ou daquele profissional específico, inexigindo-se, portanto, a realização de licitação quando restar demonstrada essa notória especialização naquela área de conhecimento do profissional que está sendo contratado. O parágrafo 4º complementa. Nas contratações com fundamento no inciso 3. Ora, o inciso 3 foi o que eu acabei de tratar. Vou lembrar para vocês. O inciso 3 trata do serviço predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. Aí diz o parágrafo 4. Nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput desse artigo que eu acabei de tratar, estamos contratando aqui uma empresa ou um profissional para desenvolver uma atividade predominantemente intelectual em razão da sua notória especialização. Estamos contratando aquela empresa, estamos contratando aquele profissional. Aí o parágrafo 4º vai dizer assim: nessas contratações é proibida a subcontratação. É vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Você está de acordo com esse parágrafo 4º? Ele me parece bastante razoável, não é? Nós estamos contratando o profissional X em razão da sua notória especialização, da sua alta capacidade naquela área de conhecimento. Nós estamos contratando a empresa Y em razão da sua notória especialização,
a sua capacidade técnica reconhecida nessa área de conhecimento. Seria possível, uma vez sendo contratado esse profissional ou essa empresa, subcontratasse outras empresas ou subcontratasse a atuação de profissionais diferentes daqueles que justificaram a inexigibilidade, porque senão ela não teria o menor sentido. A vedação é totalmente pertinente, é vedada a subcontratação de empresas, nesse caso, ou a atuação de profissionais outros, profissionais diferentes daqueles que justificaram a inexigibilidade da licitação, justamente para proteger essa notória especialização. O parágrafo 5º complementa assim estabelecendo: nas contratações com fundamento no inciso 5, contratações com fundamento no inciso 5 do caput desse artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Vou lá no inciso 5. Para aquisição ou locação de imóvel. Aqui a administração vai comprar, por exemplo, ou vai alocar um imóvel que tem uma característica na sua própria instalação, uma característica na sua localização, que torna a escolha daquele imóvel uma escolha necessária. Tem que ser aquele, em razão da sua estrutura, tem que ser aquele imóvel em razão do local onde ele está. No caso da aquisição ou da locação desse imóvel, que seria possível por meio da inexigibilidade de licitação, devem ser observados ainda os seguintes requisitos. E os requisitos que aqui estão também me parecem bastante claros para esse tipo de inexigibilidade de licitação. Ora, nós vamos aqui locar ou adquirir um imóvel. Tem que ser aquele imóvel específico em razão das suas características. Nesse caso, para essa contratação, tem que se fazer uma avaliação prévia do bem. A avaliação prévia daquele imóvel, o estado de conservação do imóvel, isso vai se fazer sempre, mas nesse caso em especial. A avaliação prévia do bem, estudo de conservação do bem, quais são os custos de adaptações que serão, por exemplo, necessários para que aquele imóvel possa atender às necessidades públicas. Então, custo de adaptações, quando imprescindíveis à necessidade da utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Quanto tempo a administração vai demorar para poder amortizar os investimentos que ela fez naquela locação, por exemplo? Isso vai tudo estar devidamente levantado, são requisitos indispensáveis. A certificação de inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto. Ora, se existe um outro imóvel público que está vago e disponível e atende às especificações, nós devemos ir para o outro imóvel público. Não seria o caso de adquirir bem de particular. Então tem que apresentar uma certificação de que não existe um outro imóvel público que atenda àquelas necessidades e que esteja vago. Justificativa que demonstre a singularidade do imóvel. Então tem que demonstrar ali na inexigibilidade que aquele imóvel específico é um imóvel singular. Tem que ser aquele. Tem que demonstrar a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e evidencie vantagem para a administração quando ela estiver locando ou adquirindo esse imóvel especificamente. Esses eram os pontos que eu precisava destacar sobre a inexigibilidade de licitação. Ela é mais enxuta, mais curta do que a dispensa. Mas agora, para a gente consolidar esse entendimento, vamos fazer a seguinte questão. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial no caso de, vamos lá na letra D, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Isso não está previsto como hipótese de inexigibilidade. Propostas apresentadas com preços manifestamente superiores aos praticados no mercado. Ora, nós vamos adquirir um bem com a proposta que apresentou um preço superior de mercado sem licitação? É um absurdo essa letra C. Não surgirem licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas válidas. Se não surgirem licitantes interessados ou não forem apresentadas propostas básicas, vai ser uma outra espécie que eu vou mostrar daqui a pouco. Não será inexigibilidade. A inexigibilidade nessa questão será cabível quando se tratar de fornecedor exclusivo. Não tem outro. Nesse caso, não tem como fazer a licitação, porque só tem aquele fornecedor específico. A licitação, nessa hipótese, é uma licitação inexigível. Com essa questão, nós chegamos agora à hipótese de dispensa da licitação. É o que nós vamos estudar.
a partir desse momento, dentro dessa aula, o tema voltado na contratação direta, na espécie de dispensa de licitação. A dispensa de licitação, ela é extenuante. Tem uma série gigantesca de hipóteses que justificam uma dispensa de licitação. As duas primeiras delas estarão calcadas no valor. Esses valores que aí estão, eles são periodicamente atualizados. Em 2023, um decreto federal atualizou mais uma vez. Mas o que eu quero agora é que você faça uma marcação mais simples aqui, é que a ideia da dispensa de licitação. Quando é que a licitação pode ser dispensada? Como eu citei, as duas primeiras hipóteses se referem ao valor. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000. No caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, atualmente foi atualizado para 119 mil. A gente não vai se preocupar com a atualização, não. Contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, é dispensável a licitação nessas hipóteses em razão do valor. Ou para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000. Aqui já não é no caso de obras ou serviço de manutenção de veículos. Aqui é no caso de compras. No caso de outros serviços que não sejam serviço de engenharia ou no caso de compras. Aí seria dispensável a licitação dessa contratação até R$ 50.000. No caso dos 100 mil, foi atualizado para 119. No caso dos 50, foi atualizado para 59 mil. De uma maneira ou de outra, aqui são duas situações de dispensa de licitação vinculada ao valor, onde ela também seria dispensável para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizadas há menos de um ano, quando se verificar que naquelas licitações existem licitações e a expressão que se usa é que a licitação foi frustrada, e a gente acaba ficando frustrado mesmo. Chefiei setor de licitações, você faz um trabalho danado produzindo um edital com todas aquelas especificações, coloca esse edital para rodar, para que a licitação ocorra, e às vezes não aparece fornecedores interessados. É uma licitação frustrada. Nesse caso, a lei estabelece uma saída bastante razoável também. Observe, seria dispensável a licitação para com uma contratação que mantenha todas as condições definidas em um edital de licitação realizado há menos de um ano. Então, teve um edital de licitação anterior e essa licitação foi realizada há menos de um ano. Mas nela não se conseguiu, por exemplo, fazer a aquisição. Por qual razão? Pode se verificar que naquela licitação, ali há menos de um ano, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Aí não é o caso de inexigibilidade, quando caiu na questão anterior. É caso de dispensa. E na licitação anterior, num prazo menor de que um ano, olhando para trás, teve uma licitação igual, manteve todas as condições, mas não apareceu nenhum interessado, ou não foram apresentadas propostas válidas. Vamos ter que fazer essa licitação novamente. Nesse caso, seria dispensável, porque na anterior nós já não conseguimos contratar, dispensa-se e faz a contratação direta. Quando é que ela também seria dispensável? Nesse caso do edital que foi lançado há menos de um ano. Quando se verificar que as propostas apresentadas naquela licitação anterior consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Nesse caso, a licitação anterior ela não foi concluída, porque tinha preço superior ou incompatível. Vamos ter que fazer uma nova licitação. Aí a lei fala, nesse caso, se essa contratação nova for dentro de um ano, contar a partir daquela outra que não produziu efeito em razão de preços superiores ou incompatíveis, aí seria dispensável a nova licitação, seria possível fazer a contratação direta, e aqui é independentemente do valor, no inciso 3. Não tratou de hipótese de valor. Diz o nosso inciso 4, com várias hipóteses de dispensa de licitação. São muitas, a gente vai caminhar aí até a letra M, se eu não me engano, sobre essas hipóteses de licença de dispensa de licitação aqui traduzidas. Então, nós vamos caminhar em um bom caminho agora.
É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto, onde ela que seria dispensável aqui, independentemente do valor, bens, componentes ou peças de origem nacional ou origem estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original. Então, nós temos aqui um bem, um componente ou uma peça original que tem que ser adquirida, por exemplo, do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. No contrato que a administração fez para adquirir aquele produto, aquele bem, no começo, está especificado que tem que ter uma exclusividade utilizando peças originais para que a garantia seja mantida. Aí seria dispensável a licitação, porque nós teríamos que adquirir o produto diretamente com o fornecedor original, em razão da garantia técnica, senão a gente vai perder a garantia. Aí dispensa-se a licitação e adquire diretamente com o fornecedor original. Também seria dispensável a contratação que tenha por objeto bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas nesse acordo forem manifestamente vantajosas para a administração. Então, a administração vai adquirir um bem, vai alienar um bem ou uma obra baseada em um acordo internacional que foi aprovado pelo Congresso, e as condições daquele acordo, elas são manifestamente vantajosas para a administração. Nesse caso, ela dispensa a licitação, vai direto naquele fornecedor, vai direto naquele prestador de serviço. Existe um acordo internacional aprovado pelo Congresso que traz mais vantagem para a administração. Dispensa-se a licitação. Também ela será dispensável em se tratando de contratação de objeto, que tem aqui produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. Esse decreto de 2023 atualizou para 359 mil. Aqui o que importa é a contratação que tenha por objeto produtos para pesquisa e desenvolvimento. Aí nós vamos dispensar a licitação. Se for no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, estaria limitado o valor da dispensa da licitação a R$359 mil, atualizando esses 300 mil, só para dizer que isso ocorre anualmente, essa atualização. Normalmente, nós temos aí uma atualização periódica. Também será dispensável para a contratação de objeto que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. Na época da pandemia da Covid-19, desenvolvimento da vacina, e agora também questões relacionadas com o desenvolvimento da vacina contra a dengue, existem casos em que o Estado brasileiro dispensa a licitação, fazendo uma contratação direta com o fornecedor X daquele material, justamente porque ali haveria no contrato uma transferência de tecnologia, para que posteriormente o Brasil também pudesse produzir aquele material. A hipótese da dispensa de licitação, quando houver ali, naquela contratação, a previsão de transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de uma criação que está patenteada. Ela vai quebrar a patente nesse contrato para que a administração possa explorar aquela criação protegida. Lá das contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, pública ou por agência de fomento, desde que a administração demonstre, é claro, uma vantagem para essa contratação direta via dispensa de licitação. Ou, isso aqui é mais comum, hortifruti granjeiros, pães ou outros gêneros perecíveis. Aqui é interessante, para adquirir hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, em geral tem que ter licitação. Mas aqui a lei vai dizer uma situação em que essa licitação seria dispensada para adquirir hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. A administração tem que fazer uma licitação para fornecimento de hortifruti granjeiros e pães e outros gêneros perecíveis. O processo demora, só que todo dia a gente tem que comer pão, todo dia a gente tem que comer fruta e outros gêneros perecíveis.
No período em que a licitação ainda não foi feita, é dispensada a licitação para ir adquirindo aqueles bens, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Sim, enquanto a licitação não for concluída, a gente vai dispensando a licitação, a contratação direta, com o preço do dia e vai adquirindo os hortifruti, pães e outros gêneros perecíveis. Aí nós temos uma contratação direta com o fornecedor X via dispensa de licitação. Também ela será dispensada quando nós tivermos para contratação que tenha por objeto bens ou serviços produzidos ou prestados no país, que envolva de maneira cumulativa alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Essa alternativa caiu na questão anterior, mas a questão anterior perguntava se era inexigibilidade de licitação. E em se tratando de bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, aqui nós estamos diante não de uma inexigibilidade de licitação, e sim na hipótese de dispensa de licitação. Materiais e uso das Forças Armadas. A contratação que se deseja, a contratação direta, observando que a licitação seria dispensada, é um objeto, tem por objeto materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Material de uso pessoal, material administrativo tem que ter licitação. Agora, materiais de uso das Forças Armadas, que não forem de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização. As Forças Armadas, em geral, elas utilizam materiais padronizados? Sim. Então, quando houver a necessidade de manter a padronização, então quem forneceu no passado foi a empresa X, nós vamos comprar diretamente com ela agora novamente, porque há necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante, claro, autorização por ato do comandante da Força Militar. Se não houvesse essa previsão, poderia haver um prejuízo para a manutenção da padronização tão importante em forças militares. É dispensável a licitação para contratação que tenha por objeto bens e serviços para o atendimento, mais uma vez, dos contingentes militares das forças singulares, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Então, nós temos aqui para atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras, empregadas em operação de paz no exterior. A força singular, como o caso do Exército, por exemplo, está empregada em uma operação de paz no exterior. Aí seria possível a dispensa da licitação para atender às necessidades, bens e serviços desses contingentes. Hipótese em que a contratação direta via dispensa de licitação, deverá ser justificada quanto ao preço, quanto à escolha do fornecedor ou executante, ratificada pelo comandante da Força Militar. Mas seria possível a dispensa da licitação nessa hipótese. Ou também, no caso de abastecimento ou suprimento de efetivos militares, essas três alíneas estão falando justamente de dispensa para instituições militares. Para abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes. Aquela força militar, aquele efetivo, eventualmente vai estar em um determinado porto, por uma curta duração, em um aeroporto ou em uma localidade diferente de sua sede. Nesse caso, para poder suprir as necessidades desse efetivo, seria dispensável a licitação, por motivo também de movimentação operacional ou de adestramento, a tropa está em um local diferente da sede, dispensa-se a licitação para atender o abastecimento ou suprimento desse efetivo de militares. Ainda, seria dispensável para contratação que tenha por objeto coleta, processamento, comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis. Aqui é interessante porque nós temos, no caso de Belo Horizonte, uma organização, uma associação de catadores de papel, produtos recicláveis. Nesse caso, a administração poderia contratar diretamente essa organização, essa associação, está trabalhando ali com materiais recicláveis. Seria dispensável a licitação na seguinte hipótese: coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo realizado por associações ou cooperativas
Então, o Estado vai contratar essa associação, essa cooperativa, diretamente, dispensando a licitação, quando essas associações ou cooperativas são formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, conhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então, a administração vai contratar essa associação, essa cooperativa, e a associação, a cooperativa, vai fazer a coleta, processamento e a comercialização desses resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis. É extremamente importante, isso fomenta a economia, isso gera renda para pessoas de baixa renda. Também será dispensada a licitação para a contratação que tenha por objeto a aquisição ou restauração de obra de arte e objetos históricos de autenticidade confirmada. Ora, é para adquirir uma obra de arte ou a restaurar uma obra de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Podemos pegar um exemplo do 8 de janeiro, aquela situação de depredação lá na sede dos Três Poderes, no Distrito Federal. Em determinado momento, o indivíduo jogou no chão, sem nenhuma razão que o justificasse, um relógio histórico da época de Dom Pedro II ainda. Uma peça doada, se eu não me engano, pelo governo francês. Daquele tamanho, era a única peça que ainda existia no mundo. Daquele tamanho. O indivíduo simplesmente jogou no chão aquele patrimônio histórico da sociedade brasileira. Para fazer ali a recuperação daquele relógio, pode ser que nós tenhamos profissionais específicos e aí seria dispensável a licitação para aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos cuja autenticidade tenha sido confirmada, desde que, é claro, inerente às finalidades do órgão, com elas compatíveis, no caso do relógio que eu dei aí, lá no Distrito Federal. Para contratação que tenha por objeto serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento ou obtenção de provas, prevista na Lei 12.850 de 2013. Essa Lei 12.850 trata da ORCRIM, da organização criminosa. Eu vou trazer aqui um detalhe da lei, nós vamos ver que é razoável essa dispensa de licitação. Define a Lei 12.850, organização criminosa, e dispõe sobre a investigação criminal ou os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal. Lá no artigo 3º dessa lei, assim está descrito: em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova: colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Utiliza esse equipamento aqui. Ação controlada, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados, receptação de comunicação telefônica. Para fazer esse trabalho, algumas vezes, a administração pública precisa de equipamentos. Aí, para a aquisição desses equipamentos ou para a locação deles, em se tratando da lei de organização criminosa, seria dispensável a licitação, conforme o inciso aqui estudado. É o inciso I. Diz assim: serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas com base na lei de organização criminosa, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. Ora, há necessidade de manutenção de sigilo sobre a investigação, que faria a aquisição ou locação de equipamentos destinados a esse rastreamento e a essa obtenção de provas. Uma das hipóteses, aqui mais uma vez, dispensa da licitação. Elas se encerram por aqui? Não, elas trazem também em seu texto outros elementos a serem considerados. Hipótese específica da linha M, quando diz assim: aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definido pelo Ministério da Saúde. Você também que está me vendo e ouvindo agora, sabe que existem muitos casos em que pessoas, crianças normalmente, às vezes adultos, têm ali uma doença rara em que os medicamentos são caríssimos, muitos deles nem têm disponível no mercado brasileiro. As pessoas costumam bater a porta do SUS para que o SUS forneça esse medicamento. Às vezes o SUS nega, o indivíduo tem que recorrer ao Poder Judiciário. Para que o SUS possa adquirir esses medicamentos
para tratamento de doenças raras, seria possível a dispensa de licitação, porque é um medicamento destinado exclusivamente a essas doenças, conforme o rol definido pelo Ministério da Saúde, seria dispensável, nessa hipótese também, a licitação, a regra da nossa a linha M. Ainda, dentro da ideia da dispensa de licitação, nós temos a seguinte hipótese: para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação constantes nessa referida lei. Nessa lei, ali nós temos incentivos à inovação e à pesquisa tecnológica, ela já tem alguns termos sobre licitação, mas os pontos específicos previstos nela deverão ser observados. Mas eu vou destacar aqui alguns detalhes dessa lei. Diz a lei de licitações, para contratação com vistas ao cumprimento de alguns dispositivos da lei 10.973, que é a lei que cuida, como eu disse, de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo e dá outras providências. Olhando lá para o artigo 3º dessa lei, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apontar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas. Lá no 3º-A, a financiadora de estudos e projetos, como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e assim sucessivamente, eles cumprirão um papel importante dentro dessa lei 10.973. Eu preciso, então, dizer, que nós não vamos precisar da lei 10.973, é estabelecer que, no caso de inovação e pesquisa científica e tecnológica, é possível a dispensa da licitação nas hipóteses da lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação que constam nela própria. Mas, no caso de inovação tecnológica, com base na legislação de referência, seria possível também a dispensa de licitação. Assim como a licitação poderá ser dispensada para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional. Se a contratação puder colocar em risco a segurança nacional, nos casos que forem estabelecidos pelo Ministério de Estado pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda do comando ou dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios, se houver comprometimento da segurança nacional, dispensa-se a licitação, faz-se a contratação direta, via processo de contratação direta. Então, nós vamos aqui fazer uma contratação que pode comprometer a segurança nacional. Dispensa-se a licitação nas hipóteses em que o Ministério da Defesa apontou como situação de comprometimento da segurança nacional, mediante a demanda apresentada pelos comandos das Forças Armadas ou pelos comandos dos demais ministérios. Nos casos de guerra, aqui é básico, né? Caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem, aqui se adquirirá o que for necessário sem licitação, que é uma situação extrema. Guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Nessas situações, dispensa-se as licitações. Assim como ela será dispensada no seguinte caso, e eu vou até apresentar esse caso, eu acredito que o senhor e a senhora está me vendo agora na aula ao vivo. Você sabe que nesse exato momento nós estamos com uma crise gravíssima no sul do país, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, com problemas de enchentes que já derrubaram pontes lá em Porto Alegre, já levou várias pessoas a óbito, um número até grande, significativamente grande, de pessoas que perderam a sua vida, com prédios públicos atingidos, casas atingidas. Naquele caso de uma calamidade, como está ocorrendo lá, haverá contratações públicas emergenciais sem licitação, enquadrando na hipótese de dispensa de licitação. Nós estamos tratando de uma calamidade pública. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. É o que está acontecendo lá. É uma calamidade pública.
o Estado está tendo dificuldade operacional para manter a continuidade dos seus serviços ou para garantir a segurança das pessoas. Então, nesse caso, poderão ser feitas contratações diretas, dispensando as licitações. Complementa o inciso 8, e somente para aquisição de bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, para as parcelas de obra e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano. Aí poderia ser dispensada a licitação, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade. Se for para a obra, se a partir do momento em que nós temos aqui a fixação da emergência ou da calamidade, se essa obra pudesse ser concluída dentro de 1 ano, poderia ser dispensada a licitação. Para aquisição de bens, ela seria dispensada a licitação, demonstrando necessariamente a situação emergencial ou calamitosa. É vedado, nesse caso, ou são vedadas, a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresas já contratadas com base no disposto nesse inciso. Se houve situação emergencial, é vedada a prorrogação do contrato, ele vai valer pelo prazo fixado. Também não será possível recontratar a empresa já contratada com base na dispensa da licitação em razão de uma situação emergencial ou de calamidade. Não poderia haver uma recontratação dessa empresa. Isso aqui se objetiva impedir a fraude, para que não haja burla, para que não haja irregularidade. É dispensável a licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública. Então, uma pessoa jurídica de direito público interno, um outro órgão da administração pública precisa adquirir bens. Os bens que ele pretende adquirir são produzidos ou os serviços que ele pretende contratar, eles são prestados por um outro órgão, por órgão ou entidade que integra a administração pública, que foram criados para prestar aquele serviço ou que foram criados para produzir aqueles bens. Nesse caso, seria possível a contratação direta com dispensa de licitação, porque é o próprio poder público que está produzindo aquele material ou fornecendo aquele serviço, desde que o preço contratado seja compatível com o de mercado. Aí poderia fazer uma dispensa de licitação, contratando um outro órgão público que presta aquele serviço ou que produz aqueles bens específicos. É dispensável também a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Nós temos situações, nas últimas décadas, não vivemos isso com tanta incidência. Eu vou te exemplificar agora, não é o caso da dispensa de licitação, mas nós tivemos no final do governo anterior uma situação bastante estressante para a população brasileira, que foi o aumento acentuado do preço de combustível. Embora o governo não tenha feito uma interferência direta no domínio econômico para baixar o preço, ele fez pressão sobre a Petrobras e gerou um barateamento dos combustíveis de maneira artificial. Mas no passado não muito longínquo, nós tivemos graves crises de abastecimento. Crise de abastecimento quando falta no mercado, na prateleira, às vezes açúcar, que é canalizada para a produção de álcool, de etanol como combustível, ou no caso em que temos problema com safra de feijão, por exemplo, e os preços começam a disparar, o governo às vezes tem que fazer uma intervenção nesse domínio econômico para regularização de preço. É uma medida extrema, mas às vezes ele tem que fazer. Aí o próprio governo adquiriria produtos para poder colocar no mercado e fazer com que houvesse uma redução de preços. É uma intervenção no domínio econômico. Isso poderia ocorrer com dispensa de licitação. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, seria dispensável a licitação e a União adotaria as medidas adequadas para fazer essa intervenção no domínio econômico. Para a celebração de contrato de programa. Contrato de programa, em alguns lugares a gente pode encontrar a expressão contrato de gestão. Aqui nós temos um contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta, que envolva prestação de serviços públicos de forma associada, com os termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Nós podemos pegar aqui, por exemplo, um contrato de programa vinculado a uma associação em termos de consórcio entre entes públicos no município, em municípios limítrofes para a coleta de lixo, por exemplo, naquela localidade onde os municípios se encontram.
Então, poderia se fazer ali entre esses órgãos públicos um contrato de programa com ente federativo, com entidade de sua administração pública indireta, que envolva prestação de serviços públicos, coleta de lixo, de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação entre aqueles dois municípios. Aí a licitação seria dispensada. Faria a contratação de uma determinada empresa para essa coleta, por exemplo, de lixo. É dispensável a licitação para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Aqui é muito importante, né? Uma contratação em que naquele contrato já está prevista a transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante etapas de absorção tecnológica. Está havendo a transferência de tecnologia para o Sistema Único de Saúde e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para transferência de tecnologia. O que o Estado está contratando aqui, nesse caso, é uma transferência de tecnologia para o SUS. Nesta hipótese, seria possível a dispensa de licitação, desde que se observe também valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência dessa tecnologia. Eu disse que esse artigo 75 ele é extenuante porque ele traz inúmeras hipóteses. Nós vamos caminhar mais um pouquinho nelas, porque eu tenho alguns detalhes sobre esse artigo ainda. É dispensável a licitação para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando tratar de profissional técnico de notória especialização. Precisa contratar um profissional de notória especialização para compor uma comissão de avaliação de critérios técnicos. Aí seria dispensável a licitação, poder-se-ia contratar esse profissional em razão da sua notória especialização, dispensando-se a licitação. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência. Então, o Estado pode, em alguns casos, ter que contratar uma associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos, de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública para a prestação de serviços. Vamos contratar essa associação de pessoas com deficiência que não tem fins lucrativos para a prestação de serviços junto ao poder público, desde que o preço contratado, claro, seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoa com deficiência. Esse objetivo aqui é integrar essa pessoa à sociedade de maneira tal que ela consiga trabalhar. Então, a prestação de serviço seria prestada exclusivamente por pessoas com deficiência, que justifica que a licitação seja dispensada em razão dessa necessidade de colocação dessas pessoas no mercado de trabalho e de integração social. A licitação também será dispensada, e esse caso do inciso 15 trata de algumas instituições sem fins lucrativos também, para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividade de ensino. Muitas vezes são instituições sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Elas vão apoiar, captar e executar atividade de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa. Tem várias instituições privadas que são contratadas pelo poder público, por exemplo, que dedicam à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Vai contratar essa empresa, às vezes é uma igreja, às vezes é uma associação qualquer, que lida uma fundação, que lida com recuperação social, por exemplo, de empresa, não tem fins lucrativos, o Estado poderia contratar, dispensando-se a licitação nessa hipótese. É uma das hipóteses de cabimento também da dispensa de licitação. Assim como a regra do inciso 16. É dispensável a licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, com outro órgão público, de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar o órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação. Então, nós vamos contratar, pensando-se a licitação,
de uma pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia e de produtos estratégicos para o SUS. Como a gente viu lá no inciso 12, que é dispensável a licitação para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Então, nesse caso, que também poderia haver parcerias que envolvam a transferência de tecnologia para o SUS, que tenha sido criada para fim específico, em data anterior à entrada em vigor dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado pelo mercado. Nesse caso, são insumos estratégicos para a saúde. Nesse caso, poderia haver transferência de tecnologia para o SUS, inclusive, e transferência de tecnologia estratégica, seria dispensável também a licitação. Concluindo a situação dos incisos, entrando logo em seguida na análise de alguns parágrafos, assim diz o nosso inciso 17. É dispensável a licitação para a contratação de entidades privadas, se quiser, marca aí, sem fins lucrativos, para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, produção de alimentos. Não é só no Nordeste do país em que isso acontece. Contratação de entidades privadas que não tenham fins lucrativos e vão ali implementar cisternas ou outras tecnologias de acesso à água para consumo humano, de alimentos. Aqui em Minas Gerais isso acontece também, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca, pela falta regular de água. E a última hipótese, que é o inciso 18. Mas aqui a licitação seria dispensável, a questão de cisternas ou de outro meio para o acesso à água. É dispensável a licitação para a contratação de entidades privadas, mais uma vez, sem fins lucrativos, para a implementação de um programa social denominado Programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco, incluída a população em situação de rua, com vista à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional, de assistência social e a efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social, melhoria da qualidade de vida. Nós temos aí muitas ONGs que fornecem essas alimentações para pessoas em situação de rua, ou outros materiais nesse sentido, mas aqui é o programa Cozinha Solidária. Então, às vezes, essa ONG é contratada pelo poder público que faz o repasse de recursos para que ela consiga continuar provendo esse serviço de cozinha solidária. Essa hipótese é pensável à licitação. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, deverão ser observados. Você se lembra do que está nos incisos 1 e 2? Para contratação que envolva valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras de serviço de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, ou para contratação que envolva valores inferiores a R$50 mil, no caso de outros serviços e compras. Então, para poder aferir os valores que atendam a esses limites, deverão ser observados o seguinte: o somatório do que foi despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Então, verifica naquele exercício financeiro qual foi o somatório que já foi despendido por aquela unidade, para poder chegar aí na aferição dos valores que atendam aos limites de 100 mil a de 50 mil reais. E também o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza. Durante aquele exercício financeiro, qual foi o somatório das despesas realizadas com objetos daquela mesma natureza? Entendido como tais, aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade. Quantas as aquisições que já foram feitas? Já chegaram àquele total de 50 mil, àquele total de 100 mil? Assim que se faz a aferição dos valores. Isso é repetido no parágrafo 2º, quando diz assim: os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, até 100 mil reais ou até 50 mil reais. Até 100 mil reais, obras de serviço de engenharia ou serviço de manutenção de veículos automotores, até 50 mil reais no caso de outros serviços e compras. Aí o parágrafo 2º diz assim: os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão duplicados, então pode chegar a 200 mil e 50 mil, respectivamente, para compras, obras e serviços contratados por consórcio público, ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Então, se for um consórcio público, o valor poderia ser duplicado.
Em se tratando aqui de uma fundação qualificada como agência executiva ou uma autarquia, nessa hipótese, esse valor também poderia ser duplicado, chegando a 200 mil ou 50 mil reais, para que nós possamos fazer a aferição desse valor. É uma hipótese de valor ser duplicado. Parágrafo terceiro, assim, acentua, dentro do tema também aqui por nós, avaliado até o presente momento. Ele assim estabelece: as contratações de que trata os incisos 1 e 2 do caput, digo eu, contratação que envolve valor aí até valores inferiores a 100 mil reais, obras de serviço de engenharia ou manutenção de veículos automotores, ou contratação que envolve valores inferiores a 50 mil reais, no caso de outros serviços e compras. Isso para terceiro. As contratações de que trata os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente as contratações desses valores, preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial. Então, manda um aviso, não é uma licitação, que é dispensável a licitação, coloca um aviso no site eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, para que as pessoas tomem conhecimento, para que interessados possam aparecer. O prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido, com a manifestação de interesse da administração e obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Veja que não é uma licitação. Faça apenas aqui um chamamento. A divulgação de aviso, deixa lá por um prazo mínimo de 3 dias úteis, para ver se aparecem outras pessoas também interessadas e façam ali a manifestação de interesse, apresentando suas propostas, e o Estado vai fazer a contratação direta, aquela proposta mais vantajosa. As contratações também de que tratam os incisos 1 e 2 do caput, que nós acabamos de ver, que é até 100 mil reais e 50 mil reais, valores inferiores a 100 mil e a 50 mil reais. Essas contratações serão também preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento. Já está indicando como o Estado deve pagar. Pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato desse pagamento deverá ser divulgado, dando publicidade, mantido à disposição do público no Portal Nacional Contratações Públicas. Fez o pagamento via cartão de pagamento, publique esse extrato, informando a sociedade que pagou dessa maneira ou daquela maneira. Isso garante a publicidade, isso garante a transparência das contratações públicas. A dispensa prevista na linha C do inciso 4 do caput. Vamos lá no inciso 4. Para contratação que tenha por objeto, a linha C, produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, se for obra e serviço de engenharia, a 300 mil reais. A dispensa prevista nessa linha C, que eu aqui estou tratando de pesquisa e desenvolvimento, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, que é o caso até 300 mil reais, seguirá procedimentos especiais, instituídos em regulamentação específica. A lei não tratou de quais são esses procedimentos especiais. Só disse assim: dispensou para a contratação de obras e serviços de engenharia no valor de 300 mil reais, atualizado hoje para 359, vai ter que ter uma regulamentação específica para dizer como é que essa dispensa de licitação vai acontecer. Diz do parágrafo 6º. Para fins do disposto no inciso 7 do caput desse artigo, do inciso 8, caput desse artigo, eu trago para cá o inciso 8. No caso de emergência ou de calamidade pública, nós vimos que é possível dispensar a licitação. E vimos todas as hipóteses da situação emergencial e calamitosa. Então, para fins do disposto nesse inciso 8, que é a situação de emergência ou de calamidade pública, considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público. Aqui nós temos uma outra hipótese. Olha, vai ser também emergencial a contratação por dispensa de licitação com o objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23, adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo citatório. Aí nós vamos aqui no artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de banco de dados públicos e as quantidades a serem contratadas. Aqui eu quero fazer a seguinte observação no parágrafo 6º. Ele me parece indicar que o que está acontecendo no parágrafo 6º aqui do artigo 75 é que houve um erro administrativo.
e a administração não fez a licitação que ela deveria fazer. Aí o parágrafo 6 vai dizer assim, que também se considera emergencial uma contratação por dispensa de licitação com o objetivo de manter a continuidade do serviço público. Quer dizer que o serviço público está quase parando, e houve algum problema. Possivelmente, a licitação que deveria ter sido feita não foi. Aí a lei vai dizer assim, deve-se observar nesse caso que vai ser emergencial, que a contratação poderá ser por dispensa de licitação para manter a continuidade do serviço público. Deve-se observar o valor previamente estimado da contratação, ela tem que ser compatível com o valor de mercado, como diz o artigo 23 dessa lei, sem prejuízo, que é o ponto que me interessa mais, sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Porque por alguma razão o serviço público estava parando, não tinham lá os materiais, porque eles não fizeram a licitação quando deveriam fazer. Dispensa da licitação, faça a contratação desses bens, por exemplo, e depois se apura a responsabilidade dos agentes públicos que deram causa a essa situação específica de emergência. Aqui não é enchente, não. Aqui é uma situação que o serviço público estava parando de ser fornecido em virtude, possivelmente, de uma responsabilidade ou de uma irresponsabilidade de determinado agente público. O parágrafo 7, esse valor de R$8.000, ele foi atualizado pelo decreto 11.871 de 2023, atualmente de R$ 9.587,97. Mas a gente não vai, nós não vamos nos preocupar com a atualização, não, porque a atualização está no decreto, o decreto não está diretamente na lei. Então, não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo às contratações de até R$8.000. Não se aplica o parágrafo 1º desse artigo? Sim. Vamos lá no parágrafo 1º. Olha o que ele diz. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo deverão ser observados. Então, para estabelecer os limites de até R$100.000 ou R$50.000, tem que observar o somatório do que foi despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora ou somatório de despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações do mesmo ramo de atividade. O parágrafo 1º vai dizer assim, olha, não se aplica o disposto do parágrafo 1º. Esse somatório aqui, durante aquele período do exercício financeiro, não vai ser aplicado nas contratações de até R$8.000, em se tratando de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças. Se a contratação for até R$8.000, aquele limite do parágrafo 1º não será aplicado quando for uma contratação para serviço de manutenção de veículos automotores, propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças até R$8.000. A administração poderia fazer essa contratação com dispensa de licitação, observando esse valor de R$8.000 aqui fixado. Nós tivemos uma ideia geral, e isso é que eu queria destacar para vocês, uma ideia geral do processo de contratação direta, que vai se desdobrar em inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Claro que existe uma série de especificidades em se cuidando da dispensa de licitação. Normalmente, quando questões sobre esse tema aparecem, como eu tenho dito para vocês, são questões que estão mais na borda, questões mais evidentes. E se entrar num detalhamento muito grande, fica inviável para o candidato conseguir responder a questão. E, afinal de contas, a prova que vocês vão fazer não é uma prova para pessoas que normalmente vão desempenhar atividades em licitações. Aqui é para que o candidato tenha condições de ter uma visão plena da lei, uma visão completa sobre como essa lei funciona. Para demonstrar aqui o que eu estou dizendo, para você não arrancar os cabelos e tentar memorizar as minúcias, é identificar aqueles pontos-chave na lei que eu tenho ao longo do tempo demonstrado, eu trago uma questão para indicar como isso pode aparecer. E aí aqui a gente tem uma ideia, que a pergunta aqui está pegando aqui a borda, a superfície da lei, e não a profundidade da lei. Nós temos na lei 14.133 de 2021, que trata de licitações e contratos administrativos, analise as assertivas a seguir. 1. Na aquisição de hortifruti granjeiros, no período necessário para a realização do correspondente processo citatório, tem que ter licitação. Mas enquanto a licitação não ocorre, a gente tem que comer, né?
Então, na aquisição desse hortifruti granjeiros, durante o período necessário para a realização do correspondente processo licitatório, é dispensável a licitação, devendo a contratação direta ser realizada com base no preço do dia. Tá certo. Enquanto a licitação não é feita, dispensa-se a licitação e a contratação direta é feita com base no preço do dia. Sim, é hipótese de licitação. Vamos para 2. Na contratação direta de cantora consagrada, eu utilizei como exemplo um cantor, que era o Gustavo Lima. Né? Na contratação direta de cantora consagrada pela crítica especializada, é inexigível a licitação. Contratação de cantor ou cantora consagrada pela crítica especializada não é dispensa de licitação, é inexigibilidade de licitação. Então está correto. Nesse caso, é inexigível a licitação. No caso de hortifruti, está correto. No caso de hortifruti granjeiros, não é inexigibilidade, é dispensa. Então está correto também. Mas um cantor consagrado, uma cantora consagrada pela crítica especializada, é inexigibilidade de licitação. Está correto. 3. Na aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por produtor exclusivo, é dispensável a licitação? Não. Se são materiais que possam ser fornecidos por produtor exclusivo, é quando é inviável a disputa, a concorrência. Então, não é dispensa de licitação, é inexigibilidade. Inex. A licitação, nesse caso, não é dispensável, ela é inexigível. A 3 é falsa. Vamos na 4. É inexigível a licitação da contratação de serviço técnico especializado de publicidade e divulgação prestado por profissional de notória especialização. Errado. Eu disse isso umas 3 vezes. Em se tratando de publicidade e divulgação, não é inexigível a licitação, não. É vedado utilizar a inexigibilidade, é proibido, tem que ter licitação. Nesse caso, é vedado utilizar a inexigibilidade, em se tratando de publicidade e divulgação. A 4 é falsa. Nesse sentido, está correto que se afirma apenas em 1 e 2. A alternativa A é a que deveria, nesse caso, ser marcada. Concluo essa apresentação dizendo para vocês o seguinte: é importante ler um pouquinho sobre processo de contratação direta, dispensa de inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Preciso gastar uma energia gigantesca com isso? Acredito que não. Porque essa parte, ela nem foi objeto ainda de cobrança dentro dos processos seletivos da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Não quer dizer que não possa ser, mas significa uma indicação para o candidato dentro de uma preparação baseada em evidência. Se esse tema, em uns 2, 3 anos que isso está caindo, não foi explorado, a possibilidade dele vir a ser explorado é pequena. Então, eu vou dar ênfase em outros pontos. Estou apenas te dando uma forma de você fazer a sua preparação. Se você tiver tempo para estudar isso tudo de maneira detida, eu recomendo que o faça. Vai te gerar segurança e tranquilidade. Se o seu tempo não lhe permitir fazer isso, vá naqueles pontos que eu estou indicando como mais relevantes. E no final do curso, em se tratando dessa lei em especial, eu vou dizer o que é normalmente mais cobrado, apontando algumas partes que devem ser objeto de um foco melhor todo o candidato. Com isso, eu encerro essa apresentação e aguardo todos vocês brevemente com mais um conteúdo. Fiquem bem, até lá.